Fala pessoal ligado no Esporte, tudo bom? A gente está aqui para mais um dia de notícias sobre o mercado da bola. Eu sou Bruno Carvalho, eu estou aqui com o Danilo Lavieri. Tudo bem, Danilo? Tudo bem? Como é que tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho desse mercado aí. Sim. O Danilo, para quem não sabe, é setorista do Palmeiras aqui no UOL, então já vamos começar falando do Verdão. O Verdão fechou com o novo diretor, né? Anderson Barros veio do Botafogo. Veio do Botafogo. Queria saber por que a escolha do Anderson Barros, Danilo? O Anderson Barros se encaixou num perfil de um dirigente bastante mais discreto em relação ao que era Alexandre Matos. A diretoria quer um diretor que tenha menos poderes absolutos, que não tenha uma carta branca como tinha Alexandre Matos. E é um dirigente que é muito bem falado no mercado, ele foi bem recomendado pelos clubes e principalmente teve a indicação do gerente de futebol que continua no Palmeiras, Cícero Souza. Então foi um nome que foi considerado ideal aí pela cúpula do Palmeiras. E também no UOL, uma matéria que você fez com o Marcel Rizzo já mostra que o Anderson estava trabalhando já, né? O Anderson Barros estava ontem no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, chegou e nem deu tempo, já foi para o Rio de Janeiro de novo. Atrás do Sampaoli. Uma reunião nesta quinta-feira. Ele e o Gagliotti estão no Rio, atrás do Sampaoli. Você acha que essa é uma opção boa mesmo, Palmeiras? É esse o nome do Palmeiras no treinador? Eu acho que dadas as condições que o Palmeiras vive no momento de muita contestação do torcedor, contestação de conselheiros e tudo mais, essa crise que acabou com a demissão do Matos e do Mano Menezes, eu acho que precisa de um nome que chega com unanimidade. E o Sampaoli hoje é o único que eu vejo com essa unanimidade, porque qualquer outro nome vai chegar já com muito protesto, como foi o caso do Mano Menezes. Ele é totalmente o oposto, né? Se ter o fora Mano, vai ter o fica Sampaoli, independentemente do que acontecer. E a ideia do Sampaoli é aquela ideia de jogo bonito, que a gente acompanhou bastante esse ano no Santos. Ele já tem a simpatia da torcida mesmo antes de chegar, tá fazendo um pouco de jogo duro na negociação, mas acho que é o nome favorito. Enquanto o Sampaoli conversa com o Palmeiras, ele tá em litígio com o Santos, tem esse papo de quem demitiu quem, se ele foi demitido e tal. E ele entrou na justiça com o Santos, a justiça já determinou que nesse momento não vai romper nenhum contrato. O Sampaoli tem um histórico de polêmicas, né? Isso parece ser um medo, talvez, para o Palmeiras no futuro? O Palmeiras até analisou o risco Sampaoli, que tem sido chamado lá no Palmeiras, que é um cara completamente, ele é nervoso, ele é centralizador, ele é um pouco intransigente, opa, difícil essa palavra, é um pouco centralizador, é difícil de lidar no dia a dia, então o Palmeiras sabe desse risco e ele tem feito jogo duro na negociação, está envolvido na justiça, ele e os auxiliares com multa rescisória, 10 milhões para ele, 3 milhões para os auxiliares. A justiça não quis permitir, mas o Palmeiras optou por não entrar nessa briga, vai deixar eles se virarem, isso com a justiça. Então a justiça não topou, como você disse, adiantar esse julgamento, então por enquanto a briga continua, pelo menos até o ano que vem. E outra matéria que teve no UOL, essa rapidinho para continuar no tema Sampaoli, é que o Atlético Mineiro também tem interesse no Sampaoli. Será que começa um leilão aí? O Palmeiras estaria disposto a entrar no leilão? O Palmeiras ele já disse que não vai topar a primeira pedida do Jorge Sampaoli. Se chegar um outro clube que tope o que ele pediu, pode ser que o argentino feche com esse outro clube. No momento hoje, o que a gente está falando é do Atlético Mineiro, que vai contar aí com a ajuda de um investidor para poder bancar o argentino, caso o negócio se concretize. Mas no caso do time de Belo Horizonte, o problema é que eles não vão disputar a Libertadores. Esse tem sido um sonho, um objetivo muito falado pelo Sampaoli. Se ele pediu 100 milhões para o Santos para poder ganhar a Libertadores, não faz muito sentido para um time que nem está disputando a competição, né? Exatamente, seria muito estranho. E aproveitando que a gente está falando do Santos, teve uma troca que fechou ontem. O Vitor Bueno, que já estava emprestado no São Paulo, vai continuar no São Paulo e o São Paulo mandou o Raniel para o Santos. Foi uma boa troca? Você acha que quem sai ganhando? Eu acho que foi uma boa troca. O Vitor Bueno acho que tem um bom potencial. O Raniel não fez muita coisa para justificar o investimento do São Paulo até agora. Vai tentar a sorte lá no Santos. Eu, a princípio, vejo o São Paulo que saiu um pouquinho melhor nesse negócio, porque eu acho que o Vitor Bueno tem um potencial nessa reta final. Jogou um pouquinho melhor sob o comando do Fernando Diniz. Então eu acho que o São Paulo saiu um pouquinho na frente aí. O estranho para mim é o Santos ter comprado um atacante sem nem ter treinador. Imagina, chega um treinador lá que não gosta do Raniel. Então foi uma situação muito estranha, mas vamos ver como que dá. O mercado da bola tem dessas. E enquanto o Santos contrata um atacante antes de chegar o treinador, não quer se desfazer do seu antigo capitão, né? O Vitor Ferraz estava muito perto do Grêmio, mas a diretoria decidiu que vai esperar chegar um novo técnico para saber se vai usar ou não o Vitor Ferraz. Porque justamente aí faz sentido, você segurar, é até parecido com o que tem acontecido no Palmeiras, sem técnico não tem como você definir quais são suas prioridades, qual jogador fica ou não fica, tem um técnico que gosta do lateral, mas que constrói melhor, tem outro técnico que gosta de um lateral que vai defender melhor, então fica muito difícil mesmo para você colocar em prática um planejamento sem saber que é o técnico. Então no caso do Vitor Ferraz, eu acho que o Santos acertou.
mas no caso do Raniel ficou um pouco estranho. Né? Daí vai chegar um time totalmente diferente, um técnico que não tem nada a ver com aquele time e a culpa é do técnico. Foram critérios totalmente diferentes usados em um dia. É muito estranho mesmo. E enquanto a gente fala do Santos, o Santos trabalhava com 3 nomes para substituir o Sampaoli. Vamos até olhar um pouquinho aqui. Seria o Ariel Roland, Sebastián Beccacece, que é difícil, que era o antigo auxiliar do próprio Sampaoli, e o Miguel Ramírez, que é um espanhol meio sensação, porque foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente Del Valle. O Ariel Roland acabou de fechar com a Universidade Católica do Chile, então já não é uma opção. Já passa a ter só 2 nomes na lista. Entre esses dois, algum te interessa, algum te agrada? Pra falar a verdade, eu acho que o técnico Miguel do Independiente Del Valle, ele realmente é uma sensação, também tem essa história de jogar pra frente, jogar bonito, e isso tem sido moda aqui no Brasil, né? Parece que todo mundo agora tem que jogar bonito e pra frente. Então eu acho que pode ser que ele tenha um pouco mais de paciência aí da torcida. O Beccacece também, ele foi ex-auxiliar do Sampaoli, mas já faz um tempo que não trabalha com ele, então fica um pouco mais uma incógnita aí. Eu ainda acho que o Santos pode mexer um pouco mais no mercado, tem muita especulação. Forte, né? Agora que o Santos está sem treinador, muitos nomes vão ser oferecidos lá, então eu acho que essa lista ainda pode aumentar um pouquinho. E se a gente for pensar, o trabalho do Independente foi muito impressionante do Del Valle, né? Quando jogou contra o Corinthians aqui, botou o Corinthians na roda, dominou completamente, mas é um técnico muito novo, né? É um técnico que acabou de surgir. E que tem esse trabalho como uma grande referência da carreira. Então não dá pra você tratar como certeza. E a gente viu que o Sampaoli e o Jorge Jesus também no começo sofriam muito, porque essa resistência com o técnico estrangeiro. E daí vem um técnico novo que não tem tanto conhecimento, tanta experiência, pode sucumbir a essa pressão. Eu acho que agora essa resistência está bem mais baixa, justamente pelo sucesso dos 2 Jorges, o Jesus e o Sampaoli. Então eu acho que ele teria um pouco mais de tolerância para dar certo, mas de fato não tem como ter certeza que é o nome certo. Então acho que o Santos ainda nos próximos dias vai analisar, claro que não pode demorar tanto, justamente pelo planejamento que a gente estava falando, mas eu acho que ainda vai analisar um pouco mais outros nomes no mercado. Certo. Vamos falar agora um pouquinho do Corinthians. O Corinthians segue atrás de um lateral esquerdo. O Avelar tinha sido contratado ano passado, mas pelo jeito o Corinthians quer se reforçar um pouquinho mais dessa posição. Os 2 nomes escolhidos são Jorge ou Sid Clay. Os 2 viriam por empréstimo, um dos 2 viria por empréstimo. Qual dos 2 te agrada mais? Ou nenhum deles também? Eu acho que, até como disse a matéria do Samir Carvalho, que você pode dar uma olhadinha no UOL, o mais barato seria o melhor, porque são 2 laterais que tiveram boas trajetórias. O Jorge agora teve um bom campeonato pelo Santos, apesar desse problema na reta final com o Sacha, que ele acabou sendo um pouco afastado aí pelo problema disciplinar que ele teve. O Sid Clay teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense. Pelo próprio Corinthians, né? Chegou a jogar bem Exato, rápido. Pelo próprio Corinthians, depois foi emprestado para o Dinamo de Kiev. Sim. Então eu acho que os 2 são bons laterais, eles conseguem chegar bem à frente. É uma característica diferente do que é o Avelar, então acho até aí que também tem uma explicação do motivo do Corinthians buscar uma outra opção. Então eu acho que, dependendo da negociação, seria melhor para o Corinthians pegar o mais barato, também porque o Corinthians está com uma situação financeira não tão boa. Teve uma notícia esses dias do blog do Perrone mostrando um déficit de 145 milhões. Então eu acho que é hora de calma, pés no chão, porque precisa ser uma coisa um pouco mais barata mesmo. Se encaixa no clube, né? Exato. Olhando o elenco do Corinthians, os problemas, algumas peças que faltam, você acha que o lateral esquerdo é uma prioridade? Eu não acho que seja uma prioridade. Eu acho que o Corinthians teria outras prioridades, especialmente no meio-campo, para criar, que é um grande problema, porque Jadson tá mal, o Sornosa, o Ramiro, que não é exatamente um meia só criativo, mas também não foi um meio-campo que pegou, que deu tão certo. Tem o Bozelli e o Gustavo, que são aqueles atacantes que vão ficar ali na área, que precisam receber as bolas, e precisa justamente desse cara 10, desse camisa 10 que a gente fala que é o cara que vai dar o passe. Não adianta você ter a referência se a bola não chega nele. Tá certo. E vamos falar um pouquinho agora do Cruzeiro. O Cruzeiro segue o seu drama pós-rebaixamento. Zezé Perrella, que era o homem forte, falou que estaria ali na Série B para trazer o Cruzeiro de volta. Deu um discurso emocionado no último jogo, depois contra o Palmeiras. Que não ia abandonar e o Cruzeiro não ia acabar. Não faz mais parte da diretoria do Cruzeiro. Ele disse que ele foi demitido, o Wagner de Sá, o presidente do Cruzeiro, disse que ele pediu para sair. Eu confesso que quando eu recebi a notificação do placar UOL do Zezé Perrella saindo do Cruzeiro, eu não entendi. Eu falei, como assim? Faz menos de uma semana ele estava quase chorando, dizendo que ama. Ele pediu até licença do Conselho do Cruzeiro para poder se dedicar exclusivamente ao futebol, à reestruturação. Brigou com o Thiago Neves, afastou, falou grosso e agora ele saiu. Ficou essa maluquice aí, o Zezé Perrella deu uma entrevista dizendo
que o Wagner, presidente, ele é um louco de aeroporto, biruta de aeroporto. Agora o Wagner diz que o Perrella que pediu para sair. E aí, para completar a maluquice, Thiago Neves vai ser reintegrado. Claro, estamos de férias, não dá para saber, mas Thiago Neves, que já não estava nem um pouco nos planos do Cruzeiro, vai ser reintegrado. Até na redação a gente estava debatendo um pouco antes. Na minha opinião, o Cruzeiro fez isso para poder tentar diminuir um pouco essa repercussão negativa em cima do nome do Thiago Neves. Afinal, o Thiago Neves é um jogador do Cruzeiro, vai precisar ser vendido, é um ativo, então precisa ser valorizado, digamos assim. E vale lembrar que o Thiago Neves é o quarto maior salário, contando a CLT, né? É o quarto maior salário do Cruzeiro. Então, para um clube que quer baixar muito seus salários para disputar uma Série B, não faz muito sentido continuar com o Thiago Neves. Não, na verdade, se a gente for olhar a folha salarial do Cruzeiro, CLT, ponto por ponto, não faz sentido ficar com quase ninguém. Sim. Porque a folha salarial do Cruzeiro é bem alta, tem Fred, tem Thiago Neves, o próprio Edilson ganha muito dinheiro, Robinho. Então, são jogadores aí que estão ganhando muito, que precisariam renegociar. Eu acho muito difícil que os jogadores topem sair do patamar que eles estão hoje para um negócio um pouco mais embaixo. Então, e não tem nem muito porquê, né? Tem contrato em vigência, Exato. Tem salário recebendo. Mas, ao mesmo tempo, pode correr o risco de não receber, porque o Cruzeiro está numa crise, caso de polícia, então os jogadores também têm que considerar essa possibilidade de sair do Cruzeiro. Você, como diretor do Cruzeiro, daria uma chance para o Thiago Neves? Tirando essa parte dos salários altos. Ele quer continuar, o Cruzeiro quer continuar e joga a Série B? Eu acho que é muito difícil o Thiago Neves ter clima para conseguir jogar no Cruzeiro. Eu acho que é muito cruel você colocar o Thiago Neves como o único responsável pelo rebaixamento. Mas ele ficou com a marca, ele ficou sendo o rosto do rebaixamento, querendo ou não. Por todas as polêmicas. Porque antes de cair, ele tinha pedido para jogar no Corinthians, porque ele foi na festa, porque ele é polêmico, porque ele brigou com o Rogério Ceni. Então eu acho que ele não teria clima. No primeiro passe errado que ele desce no Mineirão, o Mineirão vinha abaixo. Então eu acho que não tem clima para o Thiago Neves continuar. E se você pudesse apontar, algum clube encaixaria o Thiago Neves? O Grêmio, né? Renato Gaúcho consegue salva todo mundo, ressuscitar todo mundo. Jogadores que ninguém mais bota fé. Então acho que o Grêmio seria um bom nome, um bom time para o Thiago Neves ir. Certo, e para terminar, vamos falar um pouquinho do Internacional. O Inter tem o Guerreiro, o Boca quer muito o Guerreiro, mas o Inter está confiante que vai conseguir manter. Para o Inter, perder o Guerreiro é um peso muito grande? Seria um peso grande porque o Guerreiro, ele é já... ídolo é uma palavra forte, mas ele é muito querido pela torcida. E provavelmente ele vai ser usado pelo Kudê. O Kudê que vai chegar e vai se apresentar no ano que vem. Eu imagino que o Kudê vai querer continuar com o Guerreiro no elenco. Então ele é um cara líder, uma pessoa que não é exatamente aquele cara que tem a carreira marcada por muitos gols, mas a gente sabe que joga nas horas importantes ali, ele sempre está... ele é experiente, está sempre na área, sempre perigoso, então eu acho que seria bom para o Inter continuar com o Guerreiro, sim. E hipoteticamente, perder o Guerreiro, qual seria um bom nome para substituir no Internacional para você? Olha, tá bem difícil de camisa 9, né? Você vê quantos clubes aí passaram um ano sofrendo com camisa 9, se a gente for lembrar, teria que dar uma bela buscada no mercado. Eu vou te confessar que agora, de cabeça, o nome para substituir o Guerreiro eu não tenho. Talvez o Corinthians tem 3, Gustavo, Bozelli, Love, algum desses encaixaria no Corinthians? Eu acho que o Guerreiro é melhor que todos eles, mas seria uma alternativa, assim como no Palmeiras tem o Borja, o Daverson também, que não são melhores que o Guerreiro. Tem o Santos, tem vai ter agora o Raniel voltando para tentar mostrar ser 9. É difícil achar 9 no mercado hoje em dia, viu? Muito difícil, né? A seca de gols está sendo um problema, apesar do Gabigol e o Bruno Henrique terem feito muitos gols no Brasileirão, que acabou mudando, mas a gente está vendo, com os passares dos anos, não está tendo muito gol no Brasil. Exato, não, o próprio Gabigol no Flamengo tá difícil para dar nessa vai, não vai, fica, não fica, essa dúvida de dívida que tá com a... Dívida não, desculpa, esse acordo que não vale mais com a Inter, vale ou não vale, tá muito difícil, a gente vai ter que esperar ver o Mundial para ver se o Gabigol vai ficar ou não, mas seria importante para o Inter manter o Guerreiro. E aproveitando que você falou do Gabigol, ficaria com o Gabigol? Você acha que ele fica no Flamengo? Eu, como Flamengo, ficaria com o Gabigol, com certeza. E eu, como Gabigol, provavelmente ficaria no Flamengo. Porque ele tem um ambiente favorável, ele tá já ídolo da torcida, quebrou recorde, ele é rei no Rio de Janeiro, ele faz o que ele quiser. Tatuou a Libertadores na coxa, foi lá na Vila Belmiro. Né? Tá muito ambientado. Vai ser difícil para o Gabigol encontrar um outro lugar que ele consiga ter uma condição tão favorável para ele quanto ele tem agora no Flamengo. Então acho que ele tem que pensar bem, não é só no dinheiro que ele tem que pensar. E você acha que ele teria espaço num time grande na Europa? Porque às vezes ir para um time pequeno da Europa não compensa muito. Não faz sentido. Eu acho que o fato dele ter ido para a Inter e não ter dado certo e depois ter sido emprestado no Benfica também e não ter decolado,
eu acho que isso pesa um pouco contra ele. Claro que o ano bom no Flamengo recoloca ele no radar, mas a Inter de Milão, se for negociar com um time lá de fora, provavelmente vai fazer jogo duro, porque é euro para euro, é diferente daqui do euro que pro vale real. 5 aqui, né? Então eu acho que pode ser mais difícil uma negociação para lá do que para cá. Então acho que se eu fosse o Gabigol, se eu fosse o Flamengo, faria tudo para esse casamento continuar. Tá certo. Obrigado, viu, Danilo? Pessoal, a gente encerra por aqui mais um programa sobre o mercado da bola. Se você tiver interesse em mais informações, acesse uol.com.br/esporte e fique de olho nas nossas redes sociais. Até mais!